Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o estudo da prova testemunhal. Agora, nesse vídeo, nós iremos falar a respeito de alguns outros tópicos, né? Começando aí pelo local em que será ouvida a testemunha. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então vamos começar falando do local de oitiva da testemunha. Regra geral, a testemunha deve ser ouvida na sede do juízo. Se você já assistiu a nossa playlist sobre atos processuais aqui no canal, então você certamente não está surpreso com essa regra, porque essa regra específica aqui no caso da prova testemunhal, ela está totalmente em sintonia com a regra geral do local em que os atos processuais são praticados. Então, lá na nossa playlist, eu disse para vocês, os atos processuais, regra geral, são praticados na sede do juízo. E aqui, com a prova testemunhal, não é diferente. A testemunha, em regra, será ouvida na sede do juízo. Todavia, existem algumas exceções que eu preciso comentar. Então, vou chamar a nossa lousa para a gente trabalhar. Muito bem, então, falando agora sobre o local de oitiva da testemunha. Regra geral, o artigo 449 do CPC diz que a testemunha deve ser ouvida na sede do juízo. Tudo bem? Maravilha! Regra vai ao encontro da afirmação de que os atos processuais devem ser praticados na sede do juízo. Até aqui, muito tranquilo. Todavia, o Código prevê exceções a essa regra geral. A primeira exceção, trazida lá pelo artigo 453 do CPC, é aquela exceção que fala sobre carta precatória, testemunhas ouvidas por carta precatória ou a famosa videoconferência. Tudo bem? Pois bem, o artigo 453, ele diz que, em regra, as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento, tudo bem? Perante o juiz da causa, ou seja, reforçando a regra geral. Entretanto, você pode ter testemunhas que são inquiridas por meio de carta, né? Carta precatória, por exemplo. Então, você pode ter uma testemunha que mora num estado diferente daquele em qual corre o processo, ou até mesmo em um município diferente. Pensa num processo que está correndo na comarca de São Paulo, capital. E aí você precisa ouvir uma testemunha que mora aí em Campos do Jordão, por exemplo, cerca aí mais ou menos de 200 quilômetros, um pouco menos, né, de distância. Veja, para você evitar o deslocamento da testemunha, você pode fazer a inquirição dela por meio de carta, ok? Agora, o parágrafo 1º do 453 também está atento à questão da videoconferência. Então, o parágrafo 1º, ele trata a respeito da possibilidade de videoconferência. Claro, desde que a comarca ou a subseção judiciária, ela tenha o recurso tecnológico adequado para isso.
Tudo bem? Claro que a gente sabe que nessa imensidão que é o Brasil, não são todas as comarcas, né? Não são todos os locais que têm esse tipo de equipamento. Mas naquelas comarcas com um pouco mais de recursos, né, em que houver esse tipo de equipamento, não há problema. O código ele já veio preparado para esses atos praticados, né, por videoconferência. O código já veio antenado aí para essa possibilidade. Agora, uma outra exceção, e essa aqui muito importante, diz respeito às chamadas testemunhas egrégias. As famosas testemunhas egrégias, previstas lá no artigo 454 do CPC. O 454 prevê um rol de pessoas que gozam de uma prerrogativa que será a oitiva na sua residência, ou no seu local de trabalho. Então essas testemunhas egrégias, né, elas gozam dessa prerrogativa. Quando essas pessoas forem arroladas como testemunhas, elas podem ser ouvidas ou na sua residência ou no seu local de trabalho. Tudo bem? E o 454 prevê um rol, até um rol longo, né, de pessoas que gozam dessa prerrogativa. Depois, dê uma lida, né, nesse 454, vale a pena. A título de exemplo, nós temos o presidente da República e o seu vice, ministros de Estado, ministros do Supremo, do STJ, do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, senadores, deputados federais, prefeitos, governadores, enfim, várias outras autoridades que gozam aí dessa prerrogativa que o CPC conferiu a elas. Tudo bem? Nesses casos, o juiz ele vai solicitar que a autoridade indique o dia, horário e lugar em que pretende ser inquirida. Ok? E aí será enviada para ela uma cópia da petição inicial ou da defesa, né? Aí vai depender da parte que a arrolou. E aí, o Código de Processo Civil, ele dá um prazo de 1 mês. Para que esse 1 mês? Para a autoridade se manifestar, né? Então, as autoridades elas têm o prazo de 1 mês para indicar o dia, horário e lugar em que pretendem ser inquiridas. Professor, e se esse prazo de 1 mês transcorrer e as autoridades não se manifestarem? Bom, aí o juiz é que vai designar o dia, o horário e o local para o depoimento, certo? Preferencialmente, na sede do juízo. Agora, uma observação sobre essas testemunhas egrégias que vale a pena a gente fazer é que, se você lê o 454, você não vai encontrar juízes e promotores, ok? Isso cai muito em concurso público, né? Porque o 454, ele prevê, por exemplo, que os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, né, eles têm essa prerrogativa. Então, o desembargador do TJ, do TRF, do TRT, ele tem essa prerrogativa de testemunha egrégia. O Procurador-Geral de Justiça tem. Agora, o juiz de primeiro grau e os promotores, eles não gozam dessa prerrogativa. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Mesmo eles não sendo testemunhas egrégias, a legislação prevê que eles podem agendar a oitiva.
Então, mesmo os juízes e promotores não gozando dessa prerrogativa, né, eles não são ouvidos em casa ou no local de trabalho, mas eles podem agendar a oitiva. Tudo bem? Maravilha. Passando para o próximo assunto, falar um pouquinho da intimação das testemunhas. Certo? Então, dentro aí da prova testemunhal, avançamos para outro tópico. Intimação das testemunhas. Se a gente for no artigo 455 do CPC, nós vamos encontrar uma regra geral. E essa regra geral é de que cabe ao advogado da parte, informar ou intimar a testemunha arrolada. Tudo bem? Então, essa regra do 455, aliás, ela é extremamente criticada pela advocacia, né? Porque você dispensa a intimação pelo juízo e transfere essa responsabilidade, transfere essa incumbência para o advogado da parte, né? Então, isso é uma mudança, aliás, que foi feita pelo Código de Processo Civil de 2015, tá? E essa regra extremamente criticada, tá? Extremamente criticada. Professor, e se o advogado ele não intimar a testemunha? Bom, nesse caso, a não intimação gera a perda da possibilidade de se ouvir a testemunha. Tudo bem? Professor, houve a intimação válida, mas mesmo assim a testemunha não compareceu. O juiz designa uma nova audiência e essa testemunha poderá ser conduzida coercitivamente por ordem do juiz. Tudo bem? Então essa é uma regra que você tem que ficar atento. Recapitulando, 455 fala que cabe ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando intimação pelo juízo. Se o advogado não intima a testemunha, perde-se a possibilidade dela ser ouvida. Se houver intimação válida, mas mesmo assim a testemunha não comparece, o juiz deve designar uma nova audiência e a testemunha poderá ser conduzida coercitivamente. Agora, isso que nós vimos é a regra, mas nós também temos algumas exceções. Que exceções são essas? São exceções em que a intimação será feita pela via judicial. Tudo bem? Ou seja, o cartório é que deverá realizar a intimação, tá? Quais são esses casos? Primeiro, no caso de intimação frustrada, alguma coisa aconteceu e o advogado não conseguiu intimar a testemunha, né? Uma intimação frustrada. Segunda possibilidade, se a parte conseguir demonstrar para o juiz, né, a necessidade de intimação pela via judicial. Então, por exemplo, né, existe uma situação em que o advogado ele não tem como intimar aquela testemunha. A parte fala, olha, o juiz, o advogado não tem como intimar aquela testemunha. Tá? Então, eu vou demonstrar aqui uma necessidade, trata-se de uma necessidade, o advogado não tem como intimar a testemunha e não é por isso que eu vou perder a possibilidade de produzir a prova testemunhal. Então, por favor, faz aí a intimação pela via judicial. Terceira possibilidade é nos casos em que a testemunha for um servidor público. Servidor público ou militar.
Se a testemunha é servidor público ou militar, o juiz deve requisitar ao chefe da repartição, no caso de servidor público, ou, no caso de militar, o comando em que a pessoa servir. Tudo bem? Então, testemunha, servidora pública ou militar, intimação judicial. O juiz requisita ao chefe da repartição ou ao comando. Quarta exceção é a testemunha que foi arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Tudo bem? Testemunhas arroladas pelo MP ou pela Defensoria são intimadas judicialmente. E aqui no cantinho, a quinta exceção é no caso da testemunha egrégia, que nós já estudamos. Então, a testemunha egrégia, ela também é intimada pela via judicial. Tudo bem? Para a gente fechar a prova testemunhal, o último tópico é o sistema do cross-examination. Sistema do cross-examination, ou seja, a forma de inquirição da testemunha. Forma de inquirição da testemunha. A gente encontra essa previsão no artigo 459 do CPC. E aí, o 459 vai dizer pra gente que as perguntas, elas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Tudo bem? Então, o 459 começa dizendo que as perguntas, elas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou. Ok? Então, o que acontece? O juiz, ele não pode admitir, é proibido, aquelas situações em que houver uma indução da resposta. Então, as perguntas que induzem resposta pela testemunha serão indeferidas pelo juiz. Ok? Então, o juiz, nesse momento que ele está colhendo a prova testemunhal, ele precisa ficar muito atento para situações como essa, tá? Outra coisa, perguntas que não tenham relação com as questões de fato que está sendo objeto ali da atividade probatória. Essas questões, essas perguntas também serão indeferidas pelo magistrado. Então, aquela pergunta impertinente, né? Aquela pergunta que não tem nada a ver com aquilo que está sendo discutido, com aquele objeto que está tentando ser provado, o juiz indefere. Ou perguntas que importem repetição de outra já respondida. Então, conclusão da história, né? Vou fazer uma pergunta, o juiz fala, doutor, estou indeferindo essa pergunta porque ela já foi respondida. Tudo bem? Agora, professor, por que a gente fala que no Brasil vigora esse sistema do cross-examination, né? O que isso significa? Isso significa que quem faz as perguntas para a testemunha é a própria parte. Então, o sistema do cross-examination que nós adotamos, CPC 2015, as perguntas são formuladas para a testemunha pela própria parte. O papel do juiz é muito mais como um mediador, evitando essas perguntas desnecessárias ou essas perguntas impertinentes. Tá? Então, esse é o sistema do cross-examination. As partes é que fazem as perguntas diretamente para a testemunha. O juiz funciona muito mais como um mediador. É claro que isso não significa que o juiz não pode fazer pergunta. Tá? Pode. O juiz pode fazer pergunta para as testemunhas. Até porque, convenhamos, o juiz, no final das contas, ele é o destinatário da prova.
Então, se a prova está sendo produzida para ele, faz muito sentido que ele possa aí fazer perguntas para as testemunhas, eventuais perguntas que ainda não tenham sido feitas pelas partes, ou às vezes um determinado ponto que não ficou muito bem esclarecido, tá? Agora, dentro desse tema, rapidamente, algumas palavras sobre o mecanismo chamado de contradita. Mecanismo aí super utilizado, né, no campo processual. Professor, o que significa contradita, né? Eu vou contraditar a testemunha. Veja, a contradita é o mecanismo processual adequado para se alegar vícios na prova testemunhal. Então, se eu tenho, por exemplo, uma testemunha impedida, aquela testemunha é impedida nos termos do CPC, ela não pode testemunhar. Mas, por alguma dessas coisas, ela foi arrolada e está lá, né, para prestar o depoimento. A parte contrária levanta a mão e fala, olha, eu vou contraditar a testemunha. Essa testemunha ela é impedida, ou ela é suspeita, ou ela é incapaz. Então, a parte contra a qual a prova está sendo produzida pode contraditar a testemunha, tá? Professor, qual é o momento para contradita? O CPC determina que antes de depor, a testemunha vai ser qualificada, tudo bem? Então vai colher ali os dados. E aí o que acontece? A testemunha vai precisar informar se ela tem alguma relação de parentesco com a parte ou interesse aí no objeto. Tudo bem? E aí, nesse caso, o que acontece? Antes do depoimento, a parte contrária, o advogado da parte contrária, ele pode se insurgir aí com a contradita, falando, olha, a testemunha diz que não tem interesse ou diz que não tem relação de parentesco, mas tem sim. Ok? O artigo 457, aliás, parágrafo 1º do CPC, fala que se a testemunha negar a contradita, a parte pode produzir prova documental ou até mesmo testemunhal. Então a testemunha negou a contradita, falou, não, eu não tenho interesse, eu não tenho parentesco, né? Veja, a parte contradita a testemunha e fala, eu vou provar. E aí apresenta documentos ou, eventualmente, pode haver até uma testemunha para comprovar aí essa contradita. Tudo bem? Agora, se a testemunha contraditada confessa, né, os fatos, o juiz tem duas opções. O juiz pode dispensar a testemunha, então pode ser que a testemunha contraditada venha e fale, olha, me desculpe, eu devia ter falado, mas eu realmente tenho interesse no caso. O que o juiz pode fazer? Primeira opção, dispensa a testemunha. Tá? Então, o juiz pode dispensar a testemunha. Outra opção é ouvir o depoimento da testemunha. Mas aí, nesse caso, a testemunha será ouvida como informante e não como testemunha. Tudo bem? E aí, no caso de informante, vai haver uma redução da credibilidade das alegações. Tudo bem? Muito bom. Por fim, a própria testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor por conta de uma incapacidade, impedimento ou suspeição. Tá? Então, às vezes, por exemplo, ninguém contraditou a testemunha, mas ela mesma vem e fala, olha, juiz, por favor, me dispense, me excuse do dever de depor por conta da incapacidade, do impedimento ou de uma suspeição, né? Nesse caso, o magistrado decide a questão depois de ouvir as partes. Tudo bem? Então, ele deverá ouvir
as partes a respeito desse pedido da testemunha e, na sequência, ele decide se ele vai efetivamente dispensar a testemunha, né? Se houver uma incapacidade, um impedimento ou a suspeição. Muito bem, meus caros, com isso encerramos o estudo da prova testemunhal. Muito obrigado, espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo e na sequência vamos continuar falando sobre outros meios de prova. Até lá!